Muito bom dia a todos. É bom vê-los contentes, dispostos a adorar ao Senhor. Isso é uma tremenda bênção. O corpo de Cristo experimenta um milagre, experimenta algo sobrenatural quando se reúne, quando estamos juntos adorando ao Senhor. O mesmo Cristo habitando em cada um de nós é um poder que não pode ser contido pelas trevas. E isso é o desenho, esse é o plano, esse é o propósito de Cristo para a sua igreja. A nossa comunhão, o fato de estar juntos, queridos, é um milagre. E isso é uma bênção enorme. Quero dar as boas-vindas a Kelly, que é conhecida também da Rosângela. Muito bem-vinda, Kelly, compartilhando conosco. E espero que estejam todos bem de saúde. Como já foi anunciado, tem alguns irmãos que estão viajando, mas eu acho que o Brasil está tendo muito feriado, mais da conta. Vocês não acham isso? O feriado demais já está incomodando. Como estão, Juliano, Graciele? Estamos bem? Graças a Deus. Por favor, abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe, existem certos temas que nós temos, certos assuntos na Bíblia que nós temos compartilhado em algum momento no passado. Mas com o passar do tempo, parece que se torna necessário voltar a tocar alguns deles. Como, por exemplo, a graça divina e a responsabilidade humana ao mesmo tempo. Repito, a graça divina e a responsabilidade humana ao mesmo tempo. Não? Em certa ocasião, ouvi alguém dizer que a diferença entre a misericórdia e a graça de Deus é que a misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos, enquanto graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Graça é Deus nos entregando aquilo que não merecemos. Ou seja, a graça, por definição, é conhecida como favor divino não merecido pelo ser humano. Favor não merecido pelo ser humano. Mas também graça, queridos, muitas vezes deixamos de lado um elemento importantíssimo da graça, que a graça ele é um poder capacitante, é um poder divino que nos capacita, em primeiro lugar, para que sejamos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. É um poder milagroso que opera em nós, a graça, para que sejamos aquilo que nós precisamos ser para os nossos irmãos.
na vida dos irmãos, aquilo que nós precisamos ser na vida da nossa família. É um poder capacitante também para que possamos fluir. Olha bem, para que possamos fluir nas graças, nos dons, no ministério, no chamado daquilo que Deus colocou em nossas vidas, no poder do Espírito Santo. Todos nós, a nossa conversão no novo nascimento, ao participar da morte e da ressurreição de Cristo, todos nós fomos capacitados em forma diversa por dons espirituais. Existe uma participação, existe um chamado ministerial na vida de cada um de nós. Mas o fenômeno estranho, historicamente falando, é que muitos cristãos, ou não existe um conhecimento, ou não existe um interesse, ou não existe uma prioridade em conhecer de que maneira Deus quer usar a sua vida. Muitos cristãos desconhecem seus dons, desconhecem seu ministério, se tem um chamado ministerial na sua vida. Mas a graça também nos tem sido dada para que possamos fluir na autoridade de Cristo, naquele ministério, ou naqueles dons que Deus nos tem dado. E muitas vezes o povo de Deus tem se privado dessa tremenda bênção, por desconhecimento. Mas nós temos que entender que a graça de Deus não é somente um favor não merecido, senão é um poder capacitante para poder fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É muito importante entender isso. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 9 ao 11, temos um texto interessante, palavras do apóstolo Paulo. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 9 a 11, diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas presta muita atenção no versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, ele aqui nos mostra claramente isso que acabamos de ouvir. Deus o capacitou para ser aquilo que ele era como pessoa. A tremenda bênção que aquele homem foi para a igreja de Cristo. O capacitou para viver uma vida sobrenatural, para experimentar uma transformação milagrosa na sua vida, de maneira que se converteu em referência, não somente no seu tempo, mas uma referência histórica para todos nós. Mas também, parece que o nosso irmão Paulo, ele tinha suas coisinhas, né? De repente escapava alguma coisa. E interessante da palavra de Deus é isso, que Deus não deixa de fora essas coisinhas dos homens de Deus. Que de repente ele fala, vocês se lembrarão de que ele menciona em algum momento em 2 Coríntios, creio que capítulo 12, que ele tinha um espinho na carne. Qual era o espinho na carne? Muita gente luta com respeito a isso. É um tema que a gente pode falar nas quintas-feiras de estudo, nós podemos ver isso, tá? Hoje não. Mas o espinho na carne, e a razão pela qual ele tinha esse espinho na carne, que vamos mencionar, se vocês quiserem, quinta-feira. A razão pela qual ele tinha esse espinho na carne é porque ele tinha uma tendência de se achar.
Era um homem muito capacitado, era um homem academizado, era um homem muito inteligente. Segundo dados históricos extrabíblicos, dizem que é o homem com o QI mais elevado no seu tempo. Era um homem extremamente inteligente, humanamente falando. E agora se converte em um tremendo homem de Deus. Uma referência. Mas ele tinha um problema. Tinha uma tendência, uma fraqueza nele que fazia com que ele se exaltasse, se achasse muita coisa. Por isso foi dado o Espírito na carne. E disse para que poder... Ele começa a subir e Deus fala, baixa. E Deus fala, baixa, desce. Para mantê-lo ali. Então isso mantinha ele, como se diz, aí no plano de Deus, na vontade de Deus. Mas o tema interessante, queridos, é que aqui nesse mesmo texto ele diz: mas eu trabalhei mais que todos eles. Pero não eu, não. É a graça de Deus comigo. Corrigiu sobre a marcha, corrigiu o que ele falou. E é muito interessante a gente perceber isso. Paulo deixa em evidência que tudo aquilo a que nós fomos chamados a viver e fazer como filhos de Deus, entendendo que o Espírito de Cristo, ele é em nós e quer ser através de nós. É muito importante entender isso. É a graça de Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, eu creio que nos livramos de muitos problemas. Hoje existe um tipo de bipolaridade no meio cristão, uma bipolaridade teológica. E o que quero dizer com isso? Você já conheceu aquele irmão que diz: não, como Deus é soberano, ele tem que me fazer. Escutaram isso alguma vez? Deus tem que me obrigar a fazer. O que ele quer dizer é: Deus tem que me obrigar a fazer a coisa, apelando à soberania de Deus. Ou ele tem que me fazer aquilo que ele quer. Me está entendendo? Esse por um lado. E por outro lado, tem aquele irmão que diz: irmão, Deus já fez o impossível, agora você tem que fazer aquilo que é possível. Ou seja, esse irmão está dizendo: eu levo a Cristo em meu coração, mas o problema é quem leva quem, né? O problema é, estamos tomando decisões por turno. Senhor, descansa, eu levo agora. Tem muita gente que pensa assim. Quando usamos frases como essa: eu levo a Cristo no meu coração, na verdade estamos transmitindo essa maneira de pensar, que é errada. Muitos irmãos estão tentando dar uma mãozinha para o Senhor. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que ambos grupos, esse é um tipo de bipolaridade evangélica. E essa bipolaridade, na verdade, biblicamente, nós podemos evidenciar de que é errado. Ambos estão errados nessa maneira de pensar. Repito, é algo que talvez tenha muito difícil para alguns compreenderem. Soberania de Deus, graça que opera tudo, e responsabilidade humana. Como conciliar isto? É interessante. Nós não temos dúvida nenhuma de que Deus, tudo que nós recebemos de Deus, absolutamente tudo, carece de mérito humano. Tudo que recebemos de Deus não inclui nenhum tipo de mérito humano. Lamentavelmente, essa figura do mérito humano é algo que está, de alguma forma, é um inimigo subversivo que muitas vezes levamos dentro. O que quero dizer com isso? Cada vez que nós reclamamos de Deus por qualquer coisa, cada vez que você reclama de Deus por qualquer coisa, já viu não casos como esse? Ah, mas se Deus é Deus, por que permitiu tal coisa? Por que Deus não me atendeu nesse problema que eu tinha? Por que Deus não fez aquilo que era tão necessário na minha vida?
Cada vez que nós reclamamos de Deus por qualquer coisa, queridos, isso está demonstrando que nós acreditamos que temos algum mérito. Acreditamos que Deus tem alguma responsabilidade, alguma obrigação conosco. Que Ele nos deve alguma coisa. Lamentavelmente é um fenômeno muito comum. Cremos que Deus nos deve algo. Ou seja, se cremos qualquer coisa a respeito disso, isso está falando que nós temos mérito. Estamos dizendo que nós temos mérito quando reclamamos de Deus ou reclamamos com Deus. E isso, queridos, lamentavelmente, quando isso passa, parece uma coisa simples. Parece que não é algo tão grave, parece que não é algo comum, parece que não é algo tão relevante. Mas sabe qual é o problema com isso? Temos dois problemas. Um é que acreditamos que Deus nos deve alguma coisa. A segunda é que quando acreditamos isso, nós deixamos de reconhecer a glória de Deus. Ficamos em déficit, em entender que Ele merece toda a honra, que Ele merece toda a glória. E ainda que não fizesse absolutamente nada para fazer a nosso favor, Ele não muda, sua glória não muda, seu mérito eterno não muda, sua honra não muda. Ele seguirá sendo Deus comigo, semigo, apesar de migo. Ele seguirá sendo quem é. Mas nós temos dificuldade para entender isso. Lembre-se, amado, você e eu não temos nenhuma sombra de mérito. E segundo, não nos permitamos roubar absolutamente nada da glória de Deus. Porque mérito humano é roubar a glória de Deus. É uma equação muito simples. Ele é quem faz todas as coisas em nós. Talvez você já tenha ouvido isso em nossas pregações, comigo ou com o Tiago. Nós cantamos aqui, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Será que acreditamos realmente nisso? Será que realmente estamos sendo coerentes ao cantar isso? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, nem sequer a tua salvação, a minha salvação é para nós, é para a glória dele. A sua salvação não te pertence. A tua vida redimida não te pertence. A própria redenção já fala disso. Foi comprado por alto preço, pertence a Ele. Já não somos donos de nós mesmos. Outra coisa parece simples, soa muito simples, mas é tão difícil entender. Mais difícil ainda é viver estas verdades tão bacilares da fé cristã, né? Talvez você tenha ouvido também isso. Tudo aquilo que não parte dele, olha bem, tudo aquilo que não começa com ele em relação a nós, tudo aquilo que não se inicia nele em direção a nós, jamais chegará a ele. O único que ele vai receber, tudo aquilo que ele receberá, é aquilo que começou com ele. Essa é a grande diferença entre a fé cristã e todas as religiões que existem na história da humanidade. Deus não recebe nada. Olha bem, Deus não recebe nada que não partiu dele mesmo.
As religiões são oferendas, sacrifícios feitos por seres humanos, sacrifícios naturais, sacrifícios terrenais, para entregar as suas divindades. Esse é o que todas as religiões têm em comum. Pela fé cristã, a prova do que eu estou te falando, que o maior sacrifício de todos, que tinha como figura passada, que eram os sacrifícios feitos pelos animais no Antigo Testamento, é que foi o próprio Deus é que ofereceu o sacrifício a si mesmo. Foi o próprio Deus, na pessoa bendita de Cristo, que ofereceu um sacrifício perfeito, que era Ele mesmo o sacrifício, para Ele mesmo. Nenhuma religião jamais viveu ou experimentou isso. Nenhuma religião. Deus não aceita nada que não seja divino. Ele não aceita nada. É por isso que nós, como sacerdotes do Altíssimo, temos acesso ao trono da graça. Mas que antes que isso acontecesse, Ele teve que colocar o Espírito do Seu Filho em nós, para que nós também fôssemos divinos, para que pudéssemos oferecer sacrifícios aceitáveis a Ele. Essa é a grande diferença, queridos. Essa é a razão pela qual a fé cristã ela é exclusiva, não inclusiva, exclusiva, é única por causa disso. E a outra razão que diferencia de todas as demais religiões, todas, absolutamente todas, é que o nosso Deus habita dentro de nós. Isso não acontece em nenhuma outra religião, nenhuma outra. É por isso que a fé cristã ela é exclusiva, é única, não tem como comparar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lembre-se disso, todas as coisas. E, amados, e a causa dessa dependência que nós temos dele, dependemos dessa graça para ser e para fazer. E a causa dessa dependência que nós temos, é por isso que é imperativo, isso que tem sido negligenciado historicamente, seja um fenômeno inconsciente, ou seja um fenômeno consciente, mas algo que tem sido negligenciado historicamente, e que tem lamentavelmente convertido esta geração, a pior geração de cristãos na história do cristianismo, a pior geração. Não sou eu que estou dizendo isso, essa é uma conclusão que foi tirada a nível mundial, isso. É por causa dessa dependência que nós temos dele, é que necessitamos priorizar nossa comunhão íntima com ele. Nossa intimidade espiritual com Cristo. Uma vida, caminhar com ele, ser com ele em todo o tempo, em todas as coisas. Dependemos dessa comunhão íntima. Cristo sempre bateu numa tecla importante nos evangelhos. Minha família, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é a tecla que ele sempre bateu. E sabe que é um fenômeno terrível que nós vivemos em nosso tempo? A maioria dos filhos de Deus não conhece a vontade de Deus para as suas vidas. E sabe por que não conhece? Porque não vive a comunhão íntima. Porque não vive na intimidade com Ele. Porque não vive na intimidade com o corpo. Nós precisamos do corpo.
para experimentar essa intimidade, porque Deus não somente fala a mim pessoalmente, a você pessoalmente, Ele também nos fala por meio do corpo. Nós precisamos do corpo. Isso, querido, não é uma opção. O corpo não é uma opção. É um ordenamento do próprio Cristo isso. É um desenho estabelecido por Ele. Não é uma opção viver a vida do corpo. Talvez para nós pode soar como um tecnicismo. Talvez você tenha ouvido falar. Eu já me encontrei com meus tempos, nossos anos no Chile. Encontrei situação onde cristão disse: eu sou filho de Deus sim, mas eu não me congrego. Eu não vou para a igreja, eu não tenho igreja. Eu não preciso igreja para poder orar. Eu não preciso de igreja para poder ler a Bíblia. Eu não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Então você não é igreja, você é igre. E isso está demonstrando uma ignorância. Isso. A que me refiro? Aquilo que eu mencionei no começo. Ser corpo. Algo acontece no âmbito espiritual. Você já pensou em algum momento que o diabo poderia confrontar você pessoalmente? Você está preparado para isso? Eu tenho certeza que não está. Mas sabe o que? A Bíblia diz: o diabo, ele tem terror só de pensar em enfrentar o corpo, a igreja. Existe um milagre ali. Existe um poder que nós não vemos, que muitas vezes é difícil de entender, e que muitas vezes calculamos em termos intelectuais, em termos racionais, e não vemos o milagre do corpo, de ser corpo. E quando disse lá Jesus que sobre essa pedra edificarei minha igreja, e disse: e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Não está dizendo que o Hades e o inferno vêm contra a igreja, não é isso. Está dizendo que a igreja vai chutando a porta do Hades, é isso que está dizendo. E o Hades está lá assustado, escondido. O inferno está escondido, com medo. Com medo, em que momento a igreja vai aparecer para chutar a porta e acabar com a gente? E hoje qual é a realidade? Aparece um endemoniado por aí e os irmãos saem todos correndo. O que está acontecendo com isso? Não entenderam nada. Não entenderam quem são. Não sabem qual é a sua identidade. Não sabe o poder que foi colocado na sua vida, a autoridade que foi colocada na sua vida. É por isso que se assustam. O diabo não está nem aí com quantos anos de igreja você tem. O diabo não está nem aí com quanto, se você leu a Bíblia 10, 15 vezes completa. Não está nem aí com quantos seminários teológicos que você fez. Não está nem aí com isso. Sabe o que ele teme? Eu vou dizer biblicamente o que é que o diabo teme. É quando você descubra quem você realmente é. Esse é o que o diabo mais teme. O cristão que sabe quem ele é. Quando você sabe quem você é, as trevas também saberão. Sempre me lembro do caso da pregação de Filipe em Samaria, né? Chegou lá Pedro e João para poder impor as mãos e o povo que recebesse o Evangelho recebesse o Espírito Santo. Apareceram lá uns exorcistas, filhos de alguns sacerdotes, falando: em nome do Cristo que é pregado pelo Pedro, pelo João e pelo Filipe, eu expulso você contra o endemoniado. E o demônio falou com eles: eu sei quem é Pedro, sei quem é João, sei quem é Paulo, sei quem é Jesus Cristo, mas você, quem é?
E essa identidade, amados, tem sido esquecido, tem sido negligenciado, tem sido inconscientemente ou não. Mas isso tem sido um grave problema no meio do povo de Deus. Nossa identidade. Estamos muito ocupados em fazer coisas para Cristo, fazer coisas para Deus, quando na verdade a prioridade dele para você e para mim é que nós sejamos o que ele quer que nós sejamos para ele. Ele quer que sejamos o que devemos ser para nossas famílias. Ele quer que sejamos o que devemos ser para o corpo, para a igreja. E que sejamos verdadeiros instrumentos de glória e de extensão do reino de Cristo. Instrumentos de extensão do reino de Cristo. Ser usados por Deus. Mas sem identidade, você não vai entender os tempos. Sem identidade você não vai saber o que tem que ser feito. Por isso muito pragmatismo nas igrejas. Por isso muita gente fazendo muita coisa para ver se alguma delas ela acerta dentro da vontade de Deus. Porque não conhece a vontade de Deus. Mas para conhecê-la, necessitamos viver com Ele, ser com Ele, caminhar com Ele, independência contínua dEle, em todo tipo de assunto em nossas vidas. Esse texto que nós lemos, de Filipenses capítulo 2, parece uma incoerência esses 2 versículos. Olha bem, Paulo diz, vou entrar somente na segunda parte do versículo 12, tá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ver como é isso? Você acaba de dizer que a graça de Deus opera tudo em nós? Porque essa palavra desenvolver, no grego é katergasomai. Sabe o que significa katergasomai? Está dizendo, obra, trabalhe, opera. Como? Não entendi nada então. Ponha em ação. Ponha em ação. Mas é interessante que as palavras, as acepções são essas. Trabalhe, obre, opera a tua salvação. Como que eu tenho que trabalhar minha salvação? Como que eu vou desenvolver minha salvação? Eu pensei que era... não estou entendendo nada. Se Ele faz tudo em mim, como entender isso? Tem um texto que nós usamos com muita frequência em nossas pregações, em nossos estudos, que está em Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 19. Olha bem o que diz aí. Todos vão identificar, porque nós falamos muito sobre isso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo orando a Deus pelos Efésios, a igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. E uma vez que é concedido, iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, vista espiritual. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Enfatizando, queridos, espírito de sabedoria e de revelação.
do que nós estamos falando aqui. Não estamos falando de um conhecimento intelectual. Não estamos falando de um conhecimento do que é resultado dos seus anos de dedicação de estudo, sequer da Bíblia. As suas interpretações, suas análises bíblicas, coisa que eu também faço. Não estamos falando disso. Estamos falando de algo sobrenatural. Falei, espírito de sabedoria, desentranhando os mistérios do trono de Deus, os mistérios da glória de Deus, os mistérios do poder da cruz, os mistérios do poder da ressurreição, os mistérios do reino, aquilo que não tem como ser conhecido humanamente. Espírito de revelação, ou seja, eu tenho duas opções. Ou conheço uma verdade bíblica de acordo com o fenômeno do meu intelecto, ou conheço uma verdade bíblica que foi transmitida a mim, abrindo o meu entendimento para a compreensão dada pelo Espírito Santo a mim. Esse espírito de revelação, algumas pessoas me mal entenderam nos anos nossos em Chile, quando eu falava sobre isso. Agora o Paulo também anda com uma nova revelação, né? Não entenderam nada do que eu estou falando. Quando fala do espírito de revelação, é da palavra de Deus, não de algo fora da palavra de Deus. Algo alinhado com as Escrituras, disso está falando. Ou seja, eu posso ter uma compreensão natural, ou posso ter uma compreensão espiritual da verdade. Mas sabe qual é o problema com isso, amados? Com conhecimento natural da palavra, a fé verdadeira, ela não é ativada em nós. O conhecimento intelectual, a fé não opera ali. Sabe por quê? Porque vai inchar a cabeça de conhecimento. E essa é uma preocupação que eu tenho quando nós temos nossas quinta-feiras de estudo. Cuidado, amados, de não inchar a cabeça de cheio de conhecimento bíblico. E isso acontece se você não experimenta a revelação do Espírito Santo. Porque quando você experimenta uma verdade bíblica que vem pela revelação do Espírito, a fé verdadeira, a fé espiritual, ela é ativada automaticamente, capacitando você para crer aquilo. E essa fé verdadeira, ativada frente a uma revelação dada pelo próprio Deus, da sua palavra, aquela revelação, você crê, e ao crer naquela revelação, sabe o que acontece em seguida? A graça de Deus opera de uma maneira sobrenatural, capacitando você, ou exercendo em você o milagre da transformação, ou levando a cabo a encarnação daquela verdade em você, transformando a sua natureza por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus te transformando o teu foro íntimo, o teu ser, transformando a tua natureza. Uma verdade de Deus revelada entra em você e uma mentira vai sair. Por cada verdade revelada na sua vida que entra, que você crê, e aquilo agora é parte de você. Aquilo vai mudar a sua mente, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua vontade, vai mudar a sua percepção da vida. Algo que estava errado vai sair. Estamos falando da transformação feita pelo poder do Espírito do Cristo, a ação da graça divina, fazendo aquilo nas nossas vidas. Houve um escritor, que é um nome difícil, um holandês, esqueci o nome dele. É muito difícil pronunciar também. Deixa para lá. Nosso irmão holandês. Nosso irmão holandês. Tá. Ele falou: sem a revelação, a fé não atua. Sem a revelação, a fé não atua. Agora, não é difícil entender isso.
Tem muita gente no âmbito cristão com a cabeça desse tamanho e o coração desse tamanhozinho. Se enche de argumentos teológicos, sabe para quê? Para debater, para ser sofista grego, para ganhar debates teológicos. Lamentavelmente eu fiz parte disso no passado, mas graças a Deus o Senhor me abriu o entendimento. Conhecer Bíblia para poder ganhar argumento. Essas pessoas são, vamos dizer, são altivas, arrogantes, desprezam os mais simples. Isso é grave. Isso é muito grave. Mas, amados, quando nós cremos a verdade revelada, quando o Espírito realmente atua em você, naquela verdade bíblica, sabe o que vai acontecer no seu coração? No seu espírito? Vai tomar possessão de você uma convicção seguinte: isso não tem nada a ver comigo. Isso veio do Senhor, é algo que Deus fez. E essa sensação e esse sentimento nunca vão te abandonar. Ou seja, você não vai correr o risco de ser altaneiro, arrogante. Você sempre vai se quebrantar, porque você sabe exatamente de onde veio esse conhecimento. Durante vários anos, aos nossos ministros lá no Chile, quando eu aprendi a lição, eu falei com eles: quando você receba uma revelação do Espírito de Deus sobre uma verdade bíblica, eu falava com eles constantemente isso. Nunca, jamais diga: eu aprendi isso com Paulo. Nunca diga isso. Diga: isso me revelou o próprio Deus. Por quê, queridos? Tudo aquilo que não foi revelado, isso foi o que eu ensinei para você. Mas aquilo que foi revelado, eu não tenho o poder de revelar nada para ninguém. Ou seja, se foi revelado pelo Espírito, aquilo você recebeu de Deus. Ou seja, você está falando a verdade, veio de Deus para você. E aquilo torna você responsável diante de Deus, não diante de mim. E se você recebeu por revelação do Espírito, foi Deus que entregou para você. Então não é meu. Está entendendo, certo? E isso vai manter você quebrantado. Vai manter você inteligente, sábio, sábia, mas ao mesmo tempo quebrantado. Em Romanos 10:17 nos diz, a propósito da revelação, a fé ou seja, a fé vem à existência pelo ouvir. Quero lembrar também aos irmãos que quando falamos de ouvir nosso mundo natural, essa expressão ouvir na Bíblia não tem nada a ver com o ouvir que nós entendemos como ouvir. A fé é pelo ouvir. E o ouvir, pela sua vez, vem pela palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido já esse exemplo que eu tenho dado. Às vezes, quando dava cursos, seminários lá no Chile, eu lia esse texto, eu falei: os irmãos entenderam o texto? Ah, sim, entendemos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu falei: não foi isso que eu falei, que li. Não, mas como? Não, foi porque você falou assim. Eu falei: não, lê o texto de novo. A fé é pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Aí disse: está vendo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não, está errado. Esse ouvir aí, queridos, é aquele mesmo ouvir que aparece na mensagem de Cristo às igrejas do Apocalipse. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, como é que é isso? Aquele que tem ouvido para ouvir. Todo mundo tem ouvido para ouvir. Não, não tem não. Tem não.
o que o texto, parafraseando o texto, aquele a quem lhe foi concedido entender, entenda. Ou seja, revelação do Espírito. É interessante que o texto diz: aquele que foi concedido ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem a revelação. Isso é ouvir. Esse é o sentido de ouvir nas Escrituras. Porque a fé não é um fenômeno natural, é um dom de Deus também. Tudo vem pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Agora, outro fenômeno interessante, irmãos, que é muito importante que você se lembre disso. Você não tem como, biblicamente, separar a fé, a graça e Cristo. A manifestação de Cristo é automaticamente a manifestação da graça e da fé. Não existe, a Bíblia não apresenta nunca a graça sem a fé, nunca. E não apresenta a fé sem a graça de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 16, especialmente a primeira parte do versículo. Romanos 4, 16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Graça e fé nunca se dissociam, sempre vão juntos. A graça e a fé. Tem que ser pela fé. Por quê? Para que seja pela graça. Tem que ser pela graça. Por quê? Para que seja por fé. E você não pode separar graça e fé da pessoa de Cristo nunca. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele é a manifestação da graça divina, é o próprio Cristo. Olha bem o que diz Romanos 5, versículo 1 e 2, também um texto bem interessante. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Pela fé, temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Espero que dê para entender o que estou dizendo, amados. Graça e fé caminham juntos sempre. Você não pode ter Cristo e não viver na graça e viver na fé. Você não pode dizer que tem fé e não estar na graça e não estar em Cristo. É impossível. É impossível. Essa equação não funciona de outra maneira. Não funciona de outra maneira. Olha também outro texto mais. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Eu já mencionei esse, né? Mas já falei com vocês que a gente vai explicar isso lá no estudo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz aí. Então ele me disse, a propósito do espinho na carne, já? A minha graça te basta, porque o poder, nesse caso o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa ou se manifesta na minha fraqueza, mas na fraqueza na qual eu sou dependente dele. A minha graça te basta, disse Jesus. É suficiente para você a minha graça. Para quê? Para ser e para fazer. Se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois. Aqui Paulo recebe a revelação disso.
pois mais me gloriarei nas fraquezas. Ah, então se é assim, eu sou o pior de todos. Tem misericórdia, Senhor. Para que me gloriarei nas minhas fraquezas? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça é poder de Deus para ser e para fazer. Agora, quando eu recebo a graça de Deus, amados, essa graça me capacita para obedecer. A graça me capacita para realizar as coisas. Olha bem. Ela me capacita. Agora, uma pergunta que já fiz várias vezes nos tempos de missões lá no Chile com a Michelle. A muitos irmãos. O que eu preciso para poder crer a palavra de Deus? Hã? Ouvir. Exatamente, a revelação, o ouvir. Eu preciso da revelação para poder crer. Porque juntamente com a revelação, olha bem, junto, como um combo, junto com a revelação, quando o Espírito me fala, juntamente com essa revelação, o Espírito mesmo ativa a fé em mim. Ou seja, sem a revelação do Espírito, essa fé não é ativada. Porque temos que lembrar que é uma ação do próprio Deus em nós. Estamos falando, queridos, de viver uma vida sobrenatural. Uma vida milagrosa, disso estamos falando. O que eu preciso então para crer? Para que a fé seja manifestada? A revelação, certo? Agora, a perguntinha mais difícil. O que eu preciso para não crer? A revelação também. Porque a revelação da palavra dada pelo Espírito faz você e eu responsáveis diante de Deus. Por quê? Porque Deus está falando com você. Se Deus decide falar por meio do seu Espírito a você ou a mim, aquilo que Ele está falando vem dele. Ele está chamando você à responsabilidade. Você é responsável por isso que eu estou falando com você. Por isso que eu estou revelando, por isso que eu estou mostrando. Porque isso que eu estou fazendo, não todo mundo está recebendo isso. Você é responsável. Deus nos faz responsável. Claro, se eu não recebo nada, se Deus não me fala nada, eu não tenho como crer. Por que tanta gente lê a Bíblia? Tem gente que lê muito a Bíblia, queridos, não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. Tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente e da frente para trás e segue vivendo no pecado, segue vivendo longe de Cristo, longe de Deus. Aí muita gente que conhece a Bíblia e não conhece a Cristo. Por quê? Porque precisa de revelação para crer. E precisa também de revelação para não crer. Por que tem que ser assim? Porque se eu não creio a revelação que me é dada por Deus, se Deus me fala e eu digo não, Senhor. Ah, agora estou entendendo porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque eu estou rejeitando algo que Deus está falando. E isso é muito grave. É muito grave. Ou seja, necessito revelação para crer, mas também necessito a mesma revelação para não crer. Quantas pessoas você conhece que foram sido tocadas pela mensagem do Evangelho e seguiram dando volta e não reagiram, não responderam? Como eu falei no começo, indo já à conclusão dessa reflexão, muitas pessoas dizem crer, mas sabe o que elas estão esperando? Estão esperando que Deus faça-as fazer. Vamos um exemplo. Usar
Haroldo aqui como assistente. Se prepara, Haroldo. Ai, meu cabelo. Vai lá. Imagina se Deus vem para o Haroldo e falar: Haroldo, eu quero que você nesse momento, agora, vá até a Praça Tubal Vilela. Haroldo entendeu claramente o que Deus está dizendo para ele, que tem que ir para a Praça Tubal Vilela. Outra coisa importante, amados, tem muita gente que crê que tem que interpretar hieroglificamente o que Deus está querendo dizer. Isso não existe, ok? Tem gente que diz: o que será que Deus está tentando me falar? Deus não tenta falar nunca. Amado, Deus não tenta falar. Quando Ele quer que alguém entenda a sua voz, até o burro de Balaão vai entender. Se Deus quer dar a entender a uma barata, pode ter certeza que a barata vai ficar nitidamente conhecer a vontade de Deus. Porque não tem que ver com a capacidade do burro nem da barata. Tampouco a capacidade desse burro, tampouco. Burro velho. Deus se dá a entender. Quando Ele quer comunicar algo, Ele vai fazer de tal maneira que não vai ficar nenhuma dúvida na sua vida. Então, tiremos essa linguagem, ridícula. O que é que Deus está tentando me falar? Como que a pessoa, Deus já caminhou a metade do caminho, agora eu tenho que interpretar a outra metade, para ver o que Ele queria realmente. Gente, isso não existe. Lamentavelmente, essa é entre as milhares e milhares de crenças ridículas no universo evangélico, que não é bíblico, não existe na Bíblia tal coisa. Já? Deus vai falar com Haroldo: Haroldo, a praça de Tubal Vilela. E o Haroldo fica sentado. E Deus diz: Haroldo, o que você está esperando? Haroldo: é que o senhor não é soberano? Me translada? Não, em sério, tem crente que pensa assim. Tem crente que pensa assim. Eu estou esperando Deus me fazer. Não, porque Ele faz tudo, não é? Eu não faço nada. É verdade, você não faz nada. Mas sabe qual é a diferença, amado? E aqui é importante o detalhe. Onde está o detalhe importante aqui? Você realmente não faz nada. Ele faz tudo. Onde está o detalhe? No momento que você disse: Senhor, eu creio esta revelação. Você disse: Senhor, eu creio isso que o Senhor está me dizendo. Deus me falou. Eu creio. Quando Deus, você fala eu creio, no seu coração, você está homologando aquela revelação. Deus naquele momento fala assim: agora você é meu cúmplice. Agora eu faço você tão responsável por essa revelação como eu mesmo. Ou seja, eu sou responsável por essa revelação, mas você agora também é, junto comigo, responsável por essa revelação. Você lembra da história dos leprosos que chegaram para Jesus, querendo um milagre? Jesus, o que é que falou com eles? Vão lá, vão se mostrar lá no sumo sacerdote. O evangélico típico de hoje, o que é que ele faria? Ok, Jesus, está tudo bem. Jesus disse: Japa? Mas Senhor, não vai dar uma ungidita? Fazer uma oraçãozinha? Não vai tocar? A gente vai fazer um milagre? Porque o que a gente vai mostrar lá no sumo sacerdote? Muitos crentes estariam esperando. Jesus disse: entenda o que eu estou dizendo, olha o que eu estou falando, vai e mostra-se ao sumo sacerdote. E o outro fica lá esperando. Você sabe o que aconteceu lá naquele texto? Diz o texto que no momento
momento que eles começaram a obedecer às palavras de Cristo, naquele momento que começaram a obedecer, somente aí a lepra começou a abandonar o corpo deles. Ou seja, se Deus disse a Haroldo, vai lá para a praça Tubal Vilela, Haroldo disse, entendi, eu creio, sou responsável. Quando o coração, olha bem, quando o coração de Haroldo disse, sim Senhor, eu vou e nada me vai deter. Quando o coração dele pensa isso, sabe o que acontece? A vontade dele é mudada, a mente dele é mudada. Se ele precisa de forças físicas para poder levantar, as pernas dele começam a cobrar uma dinâmica, os braços dele começam a dinâmica, e ele vai começar a caminhar em direção. Mas alguém ia dizer, não, Haroldo aqui está fazendo obras. Deus falou que ele vai ir na praça Tubal Vilela e devia esperar o Senhor transladar ele. Ele está fazendo obra, ele está colaborando com Deus. Não. Escuta a diferença entre obras e ato de fé. Muita gente confunde obras com atos de fé. Fé, queridos, é obediência literal àquilo que Cristo está mandando fazer. Isso é fé. É obediência à ordem dada por Jesus. Isso se chama fé. Obras é aquilo que você faz que não foi mandado por Jesus. Quando você diz, sabe que tive uma excelente ideia, vou para a Praça Tubal Vilela. Ah, o Senhor te mandou? Não, eu me achei uma ideia legal. Isso é obra. Mas se Cristo mandou ele fazer, isso não é obra. Aquela obediência dele, que é visível, parece obra, porque é visível, mas não é obra, não é considerado. Aquilo é um ato de fé. Dá para entender, queridos, a diferença? Ou seja, no momento que nós estamos obedecendo a Deus, aquela revelação, aquilo você está participando, olha bem, você está participando da obra de Deus, consciente, deliberadamente, livremente, a sua vontade está alinhada com aquilo. Até o sangue que anda correndo nas tuas veias é porque Cristo é em você. Seus músculos seguem tendo vida ainda porque Cristo é. Se você teve alguma força para levantar dos seus joelhos e ficar de pé da sua cadeira, querido, é porque Ele é. Ou seja, Ele fez você participar de algo que Ele faz tudo. Ele faz tudo, mas fez você participar daquilo. E é uma participação consciente. E essa participação consciente se chama responsabilidade. Deus torna você responsável por aquilo que Ele faz em você. Amados, dá para entender o que eu estou falando? É importante para que não vivamos essa bipolaridade evangélica que é muito comum hoje. Se eu faço, é obras. Se eu não faço, é soberania. Então, já tem misericórdia. Participação responsável. E tudo é operado por Ele. A sua vida é operada por Ele. Você segue respirando porque Cristo é o Logos. E Ele, nessa relação com você, Ele vai seguir falando. Vai seguir dando diretrizes na sua vida, vai seguir dando direção, vai seguir manifestando a sua vontade. E aquilo Ele vai operar de que maneira? Porque o Espírito, querido, veio para convencer ao mundo. Não veio para trasladar ninguém, não. O traslado de Filipe não foi regra na Bíblia. Ele veio para convencer o mundo de pecado, justiça e juízo. E sabe o que? Ele segue nos convencendo a nós. Essa é a função do Espírito Santo. Nos convence da verdade. Isso é revelação. O Espírito nos convencendo da verdade. Você acha que um pecador, uma pessoa que não tem nada de Deus na vida dele, ele pode se converter somente porque ele fez uma decisão? Eu decidi seguir a Cristo.
existe tal coisa. Se Deus não chama, se Deus não toca a vida dessa pessoa, ela não tem como se converter. Não tem como. Daí o tremendo privilégio, a tremenda bem-aventurança. E para concluir, vocês já me ouviram essa, mas eu gosto de usar esse exemplo. Você conhece a história do mosquito no chifre do boi? O boi, né, fazendo o trabalho dele, arrastando aquele arado pesado, abrindo surcos na terra para a agricultura. E chega um mosquito, né, e se pousa no chifre do boi. E vai junto com o boi, né? Passam 5 minutos, o mosquito olha para trás e diz: boi, olha tudo que nós já fizemos. Cara de pau. E justamente nós somos esse mosquito. O boi é Cristo. Ele faz tudo. Mas nos permite ir junto com Ele naquilo que Ele está fazendo. Porque a comunhão para Ele não é uma opção para nós. Vamos arando, disse o mosquito no chifre do boi. Vamos arando. Olha tudo que nós fizemos. Amém? Que o Espírito de Deus siga ministrando suas vidas, amados. Siga alinhando-nos dentro do propósito de Deus. Dentro do conhecimento da pessoa bendita de Cristo. Dentro do conhecimento da relação e a comunhão a que nós fomos chamados para viver com Ele e uns com os outros. Amém? Ponham-se de pé, vamos orar para concluir. Cristo bendito, Tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Bendito seja o Teu nome em nossas vidas. Bendito seja o Teu nome em Tua palavra. Bendito seja o Senhor na Tua vontade, no Teu propósito eterno. Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, traz um renovo da unção, do Espírito da sabedoria e o Espírito da revelação, ó Deus, desentranhando os mistérios do Teu reino, da Tua palavra. Espírito de revelação, abrindo o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras e o poder de Deus, dando-nos vista espiritual, ouvidos espirituais, corações entendidos, Senhor, da Tua vontade, e que o temor de Deus venha permear toda essa manifestação nas nossas vidas. Siga ministrando por meio do Teu Espírito nossas consciências. Segue falando de maneira que possamos ouvir. Segue tocando sobrenaturalmente, visitando-nos em cada uma das nossas realidades pessoais. Alcançando-nos, ó Deus, nos Teus tempos, de acordo com o conhecimento do Senhor sobre cada um de nós. Segue falando de maneira que possamos ouvir, Pai. Segue encarnando a Tua palavra em nós. Segue trazendo transformação poderosa na vida de todos nós, para que sigamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Assim nós cremos, assim oramos e assim recebemos. Amém.